Josué. Capítulo 19. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança, no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança, Berseba, e Seba, e Molada, e Azar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eltolade, e Betul, e Orma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. E Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Balat-Ber, que é Ramá do sul, esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. E subia o seu termo pelo ocidente Amarala, e chegava até Dabezete, e chegava também até ao ribeiro que está defronte de Jocneão. E, de Saride, voltava para o oriente, para o nascente do sol, até ao termo de Quislote-Tabor, e saía da Berate, e ia subindo a Jafia. E, dali, passava pelo oriente, para o nascente, a Gat-Efer, em Et-Cazim, e saía a Rimon-Metoar, que é Neá. E tornava este termo para o norte a Natom, e as suas saídas eram o vale de Iftael, e Catate, e Naalau, e Sinrom, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jezeel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quizião, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enhada, e Bet-Pazês. E chegava este termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Eucate, e Ali, e Betem, e Aksaf, e Alameleque, e Amade, e Mizal, e chegava ao Carmelo para o ocidente, e a Sior-Libnate. E voltava do nascente do sol a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha a sair a Cabul pela esquerda. E Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E voltava este termo a Ramá e até a forte cidade de Tiro, então, tornava este termo a Oza, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra até Axibe. E Umá, e Afeca, e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, para os filhos de Naftali segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe e desde Alon e Zananim, e Adami-Nequebe, e Jabnel, até Lacum, e estavam as suas saídas no Jordão. E voltava este termo pelo ocidente a Asnote-Tabor, e dali passava ao Coque, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Asser para o ocidente, e a Judá pelo Jordão, para o nascente do sol. E eram as cidades fortes, Zidim, Izer, e Amate, e Racate, e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Razor, e Quedes, e Edrei, e Em-Razor, e Irom, e Migdal-eu,
e Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Timna, e Ecrom, e Elteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beneberaque, e Gate-Rimon, e Mijarcom, e Racom com o termo defronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan, e pelejaram contra Lezem, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a possuíram, e habitaram nela, e a Lezem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Será, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias por sorte em herança repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E, assim, acabaram de repartir a terra.